Amiga e minha amiga do canal Silvana Sil, falando do que te faz bem. Seja muito bem-vindo, você que está chegando hoje, você que já está conosco, muito obrigada, tá? Se inscreva, por favor, para que o YouTube possa te recomendar os novos vídeos e também você que porventura não for sinalizado, né, pelo YouTube, busca, porque você já sabe o nome do nosso canal, tá certo? E também deixe o seu like para que justamente eu possa saber que estão sendo assertivas as mensagens e você também possa levar o YouTube a fazer indicação para outras pessoas, tá bom? Quero inclusive agradecer e pedir desculpas a você que aguardou o vídeo há 2 dias atrás, mas não foi possível fazer devido a algumas dificuldades técnicas. Mas vamos ao que interessa. Então esse testemunho é um testemunho do milagre de Deus, sabe, do sobrenatural do Senhor. E eu gostaria inclusive de começar dizendo, para viver o sobrenatural de Deus, queridos, nós precisamos também viver não apenas no natural, não apenas viver do modo comum como todos vivem, sabe? Porque Deus quer que, como servos do Senhor, tenhamos realmente um diferencial, porque Ele quer que nós vivamos milagres. Mas para isto, claro, eu preciso atrair, a atenção dEle para mim. E o jejum é uma forma poderosa de fazer isto, porque é uma ferramenta que Ele deixou para nós, onde quando nós assim vivemos, a gente se torna mais íntimo dele, se chega mais. E eu não sou simplesmente alguém que Deus escolheu de um modo especial, não, queridos. Na verdade, esse favor ele está para qualquer um que se disponha também a viver de modo semelhante, tá certo? Porque Deus quer que você também viva milagres, amém? E assim, nessa situação que foi que eu vivi, eu trabalhava em uma empresa de telefonia celular, no Cabula, aqui em Salvador, uma avenida que quando era domingo ficava muito deserta. E naquele dia eu saía às 10h40 da noite. Esse não era o meu horário era às 9h40. Mas devido à dificuldade de uma linha de um cliente, eu fiquei presa, simplesmente ali naquela ligação e tentando resolver. Porque eu tenho um lema também sobre a minha vida que está escrito lá em Colossenses 3:23, aprendi com a própria Bíblia, que tudo que fizerdes, façais de todo o coração, como se fizesse para Deus e não para homens. E foi justamente com base nesse versículo que eu trabalhei ali, procurando dar o meu melhor, porque eu dei para ele o atendimento que eu gostaria de receber. Mas tudo bem, resolvi a situação, e fui para o ponto. E fiquei apreensiva, porque, na verdade, a avenida deserta, e quando eu olho ao longe, vieram 2 rapazes de boné, mas mesmo assim eu não maldei, Digo, bom, a rua, na verdade, estava sem um pé de pessoa, não passava nenhum veículo, e eu aguardando, E Deus não deixou eu maldar, não sei por qual motivo, quando eu penso que não, o rapaz mais jovem que passou, junto com desse outro, arrastou a minha bolsa do ombro e saiu pinotando. E naquele momento eu disse, Deus louvado seja o teu nome, e atravessei em direção à guarita. E me veio um pensamento enquanto eu atravessava, onde veio assim na minha mente, Deus, nem para ter alguém aqui agora para pegar esta bolsa e trazer de volta para mim. Esse foi o meu desejo, um desejo de criança, um desejo surreal. E Deus fez algo sobrenatural. Fui falar com segurança para que ele pudesse me deixar entrar na guarita para esperar uma van, que eu ia pedir um voucher, porque só tinha direito quem saía após as 10 e eu saía às 9h40, como eu falei. E enquanto eu aguardo, quando eu olho para o lado, justamente, da pista onde fica o ponto, que é o outro lado da rua, quando eu vejo, vem um ônibus, parou e vieram 3 homens na direção da guarita e eu ainda falei, Senhor, o que é que está acontecendo? E ali eu fiquei, sabe, assim, meio assim, apreensiva, mas quando ele chega para mim, ele perguntou se era eu que havia sido assaltada, eu disse que sim, e ele soube por quê, porque o meu crachá estava, graças a Deus, dentro da bolsa. Eu lamentei o crachá ter sido levado, mas ali foi permissão também de Deus. E ele, simplesmente, quando ele perguntou, ele disse, foi a senhora mesmo? Porque ele me viu tão calma, queridos. Mas só que não adianta a gente se desesperar diante de situações que a gente não tem nada a fazer. E o segurança confirmou, porque eu tinha acabado de contar para ele, E ele foi e me entregou a bolsa e disse, olha moça, pode ver, não falta nada seu aí. E eu, naquela hora, me vieram lágrimas nos olhos. E eu pensei, Deus, eu não sou merecedora, Senhor. Na hora do assalto, não me deu vontade de chorar, mas naquele momento, queridos, porque realmente é algo que você não vê acontecendo todos os dias. E Deus começou a me trazer a compreensão do que tinha acontecido. Aquele ônibus passou no momento em que aconteceu o assalto, simplesmente ele foi adiante dos rapazes, os 3 rapazes do ônibus se dispuseram a descer para pegar a bolsa de volta.
o motorista esperou eles voltarem para o ônibus. O que eles fizeram com os meninos que roubaram, não sei. Sei que eles deu meia volta, ele fez algo que o motorista não pode fazer. Porque se acontecesse qualquer acidente com aquele ônibus, simplesmente o motorista seria responsabilizado. Até uma quebra de motor, por exemplo, e ele parasse no sentido contrário, ia ser complicado explicar. Porque que ele estava voltando ao invés de estar indo no horário, né? Que seria a volta. E o que acontece? Ele chegou, deixou os rapazes do outro lado e depois veio buscá-los enquanto ele fazia uma conversão lá do ônibus. E assim, queridos, e acredito que até os passageiros do ônibus concordaram, caso contrário, ele poderia receber alguma queixa, né? Ou seja, eles poderiam fazer queixa dele. E assim, porque quando Deus quer operar dessa forma, e ele ainda providenciou uma carona para que eu fosse para casa justamente segura, porque ele me chamou para o ônibus e saiu, né, na direção justamente da Mata Escura, provavelmente, onde ele iria ver um colega que porventura estivesse voltando para me deixar, ou talvez a próxima viagem ele pretendia me deixar. Quando viu o colega passando, me recomendou, dizendo que eu ainda estava meio atordoada, né, e que eu morava na direção justamente do Acesso Norte, que ainda não existia, né, porque o metrô ainda estava em construção. Então assim, e esse é o Deus que opera milagres, querido. O Deus que opera o surreal, quando nós confiamos nele. E Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida. Depende tão somente da postura que você vai adotar. E não é tão difícil assim, tá certo? Então que Deus continue abençoando a sua vida, a nossa vida, e nos guardando, né, de todo mal em nome de Jesus. E aquilo que Ele permitir, pode ter certeza, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a todos nós.